Área de economia na cidade de Vancouver. Bem, Vancouver é o terceiro maior centro do Canadá, com uma população acima de 2 milhões de habitantes e uma economia muito estável e saudável. Então, para bater um papo sobre esse assunto, eu estou hoje aqui com a nossa querida Rafaela Borges, representante da Alexander College. Olá, Rafa, tudo bem? Oi, Chico, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando com o pessoal sobre a área de economia. É sempre um prazer participar das lives da 3RA. Eu que agradeço. Essa é uma área, né, Rafa, que nós temos muitos alunos, né, que são da área da economia, e a gente vai falar um pouquinho de ramificações dessa área aqui também do Canadá e a sua importância, né? Mas Vancouver, por ser um dos maiores centros do Canadá e por ser um centro de economia muito estável, né, ele é uma área, ele oferece, né, uma prosperidade muito grande na área de economia e algumas áreas relacionadas à economia, né, Rafa? A gente estava até batendo um papo antes aqui de entrarmos, né? E a gente está falando que tem diversas profissões ligadas à área de economia que estão consideradas aí nas áreas de maior demanda aqui na nossa região, não é isso, Rafa? Sim, isso mesmo. Todos os anos não, né? Em intervalos de tempo, a província de British Columbia, eles divulgam, né, aquele relatório, que é o relatório das perspectivas de posições de trabalho para os próximos 10 anos. Então, o último que a gente tem, que é o de 2019, né, tem uma lista muito grande das opções de alta demanda. E eu dava dando uma olhadinha, uma pesquisada, né, nessa área outro dia, e da lista eu consegui encontrar 7 profissões relacionadas área de economia que estão nessa lista de profissões de alta demanda, né? E eles chegam nessa lista utilizando alguns fatores, como, por exemplo, o número de vagas de trabalho que vão ser abertas no futuro, o salário atual, a perspectiva salarial futura e também o número de vagas de trabalho que estão abertas agora. Então, eles não. É um relatório do governo, né, da província de British Columbia, e que diz muito para a gente sobre, né, essa área de economia, como a área está aquecida aqui em BC. São dados concretos mesmo e que mostram também que não só agora, mas também futuramente, várias profissões relacionadas a essa área de economia vão estar aí em alta demanda, precisando de profissionais qualificados, né, para assumir essas posições. Então, é uma área bem promissora dentro aqui, não só da região de Vancouver, mas na província como um todo, né, Chico? Com certeza. Eu vou mostrar aqui para você que está nos assistindo, né? Eu busquei também os dados do governo aqui de British Columbia, para você ter uma ideia de salários, tá? Aqui nessa área, tá certo? Então, dá só um segundinho aqui. Vou melhorar para a gente aqui a nossa visualização, tá? Para a gente dar uma olhada aqui nessa área, tá? Então, eu separei aqui, né, dois segmentos aí da área de economia, né? Essa aqui são economistas e Economic Policy Researchers and Analysts, analista, né, e pesquisadores também da área de economia. Nós temos aqui um salário anual provincial na casa de $80 mil, né, canadenses, né, com uma média de salário de $38,78 a hora. Se a gente for olhar isso, ele está acima da média aqui, né, do Canadá, certo? Se eu for puxar para seniors, né, para managers, financial communications e other business services, ou seja, outros serviços de negócio, nós temos aqui uma média anual de $133 mil, 687, uma média de $64 por hora, né? Eu diria que aí a gente está acima da média, né, do Canadá como um todo, não só da província aqui de British Columbia. Então, a gente tem aqui, inclusive, né, um Labor Market Outlook, né, ou seja, uma previsão de crescimento, né, e é onde nós temos aqui um crescimento de 2019 a 2024 de 1,2%, e depois 24 a 29, 1,7%, né, e você tem uma abertura, né, nos próximos 10 anos, né, que está imaginado uma abertura de 4.340 vagas, e aí você tem aqui os anos correspondentes,
né, desse crescimento, né? Sim. Então, não poderia ser diferente, né? Um centro forte, né? Um centro com uma economia muito estável, né? Eu até falei aqui uma hora, né, Rafa? A gente eu falei assim, aqui da nossa região, né? Porque tanto eu quanto o Rafaela, nós moramos aqui em Vancouver, né? Eu mudei para cá em mais ou menos 2000, mais ou menos não, em 2003, ou seja, já se vão aí muitos anos. Eu acho muito engraçado, eu tive que me reaprender a enxergar a economia, né? Acostumado, crescido no Brasil, né? Onde você tem diversas crises, né? Você tem diversos problemas e tudo mais. Aí eu me lembro, né, que nós tínhamos aqui, quando eu vim para cá, para Vancouver, nós tínhamos, ia acontecer a Olimpíada de Inverno em 2010. Existia um crescimento ali da economia, um crescimento da construção civil enorme. E eu imaginava que isso, quando chegasse em 2010, ia acabar tudo, né? Porque aquela coisa meio pensamento de Brasil. Eu falei, cara, o que vai acontecer com Vancouver depois de 2010? E eu aprendi que Vancouver era muito mais do que aquela Olimpíada, né? Você está falando de uma das cidades mais desejadas do mundo para se morar, por conta da qualidade de vida, do clima, né? E diversos outros fatores, uma economia estável e tal. E realmente Vancouver, eu passei aquela crise americana de 2008 aqui, acompanhei aí uma programação, uma injeção, né, do governo canadense muito grande, coisa que eu não tinha visto no Brasil, né, para que a economia acontecesse, ela rodasse, né? A mesma coisa aconteceu agora durante a pandemia, né? Então é um centro que você vê que tem uma economia muito estável, muito forte, né? E aí você reflete salários mais altos do que a média, né, da média geral da população canadense, né, Rafa? Sim, e uma coisa bacana, Chico, a gente estava olhando ali os dados específicos da profissão, né, de economista, né, da área de economista. Mas a área de economia, como a gente falou lá no início, ela é bem mais ampla e ela te possibilita atuar em várias outras áreas também. Então, por exemplo, se a gente for ver, você pode atuar em setores, por exemplo, real estate, no setor de seguros, né? Você pode trabalhar aí em bancos, isso com certeza, contabilidade, finanças. Então, aí o seu leque de possibilidades, ele se torna ainda muito maior do que apenas ali a área de você se tornar um economista, né, por exemplo, e você consegue trabalhar em setores diferentes também, em indústrias diferentes dentro da área de economia. Então, mesmo às vezes uma profissão mais inicial, você vai começar ali como assistente, ou um bookkeeper, ou um técnico, você vai ter salários bacanas também ali. Às vezes, por exemplo, eu estava olhando entre as profissões de alta demanda, tem técnico de contabilidade e bookkeeper, que muitas vezes vai precisar só de um diploma ou de um certificado, né? Nessa posição, é uma posição muito inicial. E o salário médio ali, os salários mais altos vão ficar entre 20 e 30 horas, o que não é um salário ruim, é um salário bom, né? Uma carreira inicial, que você vai ter só um certificado, você ainda não tem um bacharelado. Então, é uma área que te possibilita muitas coisas, várias oportunidades, e você não fica tão preso a uma coisa só, né? Isso com certeza para você, quando você chegar e procurar o seu emprego, se inserir aqui no Canadá, vai ser muito mais fácil do que para algumas áreas que você tem que ficar, áreas muito específicas, né? Que você tem ali poucas possibilidades, né? Eu diria que talvez a área de economia seja a que abre mais leque. Sim. Né? Você pode focar ali em economia, inclusive os dados que eu mostrei que são dessa área, mas você pode jogar para qualquer lado, né? Finanças, né? Financial planning, contabilidade, RH. A economia, ela te abre um leque muito grande de profissões em alta demanda com altos salários aqui no Canadá, né? Sim, com certeza, né? A área financeira é uma área aí também que está entre as profissões de alta demanda, a área de seguros. Então, realmente é uma carreira promissora, né, para quem quer vir para o Canadá. É claro que dependendo da profissão que você quer seguir, talvez você tenha que tirar uma certificação específica, tenha que estudar um pouquinho a mais, mas é uma área que vai te possibilitar muitas coisas, vai te abrir muitas portas dentro do mercado canadense, aqui na área de Vancouver, em British Columbia também. O que eu gosto dessa área também, Rafa, é que é o seguinte, eu já escutei diversas fontes aqui falar uma coisa que quando eu escuto aquilo, o meu ouvido dói. Toda a experiência, toda a formação que você tem no Brasil, você joga fora quando você chega no Canadá. Se você escutar isso de alguém, pode pegar aquela fuga de jogar fora. Pelo menos quando
o assunto for essa questão. Tá? A 3RA é a maior agência, a mais antiga agência focada em Higher Education, né, aqui para o Canadá. Nós ajudamos milhares de pessoas, né, diversos profissionais liberais, né, com formação, com experiência no Brasil, a entrar no mercado de trabalho aqui no Canadá. Eu posso te afirmar categoricamente, né, que esses profissionais utilizaram essa experiência do Brasil, né, essa formação, claro, que se ele vem fazer uma formação também no Canadá, ele agrega e muito. Sim. Tá? Porque você vai conhecer as regras canadenses. Networking, né, Chico, também. Vai conhecer o mercado de trabalho, tá? Mas, assim, todo o histórico que você tem de mercado de trabalho no Brasil, você traz ele para o Canadá, né? Melhor ainda, se você ainda trabalhou numa empresa que é conhecida aqui, uma empresa multinacional, por exemplo, uma empresa que tenha também, né, as suas operações na América do Norte, né, no Canadá, né, e aí você ainda aumenta maior as suas chances de uma empregabilidade mais rápida. Essa, Rafa, me mostrou no histórico, né, dos meus clientes, que é quando a pessoa consegue se inserir mais rapidamente no mercado de trabalho, né? E já geralmente com salários mais altos. Você tem uma experiência numa empresa, tem operação, né, na América do Norte ou no Canadá, de preferência no Canadá, mas nos Estados Unidos também é muito bem visto aqui. E aí você faz esse casamento com o mercado de trabalho aqui e é bem interessante, né? Desculpa, Chico, te interrompi. E é aquilo também, né, Chico? A grande maioria das pessoas que estão aqui hoje em dia, né? Muita gente, tem muito imigrante, é uma cidade de imigrante. Então, as empresas, elas vão considerar também o seu histórico, porque senão elas vão ter que jogar, se essa pessoa que te falou que joga fora toda a sua experiência do Brasil, né? Eles vão ter que jogar fora a experiência de todo mundo, e não é verdade, né? Olha, eu tenho clientes aqui, Rafa, né? Nós temos clientes aqui com 2, 3, 4 anos de Canadá que já exercem profissões executivas, profissões de gerenciamento, profissão de supervisão, tudo isso conseguiram, né, não só com a experiência que adquiriram aqui no Canadá, mas do que já trouxeram do Brasil. Então, assim, quando a gente fala quanto de experiência é necessária, essa é uma outra coisa que eu acho bem interessante dessa área, ligada à economia. Ela te ajuda a entrar no mercado com nenhuma experiência, claro que aí você vai conseguir cargos menores, né, e tudo mais, assistente, bookkeeper, vai depender da sua área, né? Mas aí é uma área que propõe que você cresça bastante dentro dela e que você dê foco em diversas áreas do seu interesse, né? A gente tem aquela coisa do Brasil, né, Rafa, que nós brasileiros, né, eu fui criado assim também, vamos fazer uma faculdade dentro de algo que ofereça trabalho, né? O Canadá te dá o luxo de você escolher algo que você tenha paixão em fazer. Então, a economia é fantástica, mas você também tem diversas áreas que você pode escolher dentro dela, que também são incríveis, né, Rafa? Sim, com certeza. Isso é muito verdade. O Canadá te dá essa segurança de você explorar coisas que, às vezes, no Brasil a gente fica muito preso, até por uma questão de segurança mesmo. Às vezes você fala, eu não estou satisfeito com a minha área de trabalho, não estou satisfeito no meu trabalho, mas eu não posso largar isso aqui, porque se eu largar, eu não vou arrumar outra coisa, né? Ou então eu vou ficar muito tempo aí tentando me realocar. O Canadá, justamente por ser uma economia estável, né? E já você consegue te possibilita explorar outras áreas que você goste mais, com a segurança de que você vai ter um emprego, né? Que você vai conseguir seguir a sua carreira aqui. Então, é muito comum a gente ver uma pessoa que começa numa área e, de repente, troca para outra área relacionada, ou então para uma área um pouco diferente, né? Quando já está aqui. Mas que acredita que vai ser mais feliz naquela área. Então, a economia vai te possibilitar isso, explorar áreas diferentes e seguir a sua carreira dentro do que você planeja, dentro do que você deseja fazer para o resto da sua vida, né? Porque, afinal, você falava muito isso, né, Chico? Quando a gente muda para o Canadá, a gente está procurando qualidade de vida, né? E o trabalho é grande parte da nossa qualidade de vida. Eu lembro que você já falou isso comigo algumas vezes. Pois é, você vai passar 8 horas do dia trabalhando, né? Então, exato. Você tem paixão, né, naquilo que você faz, e o Canadá ele te propõe isso aí. Eu sempre utilizo o meu filho, né, Rafa, como um exemplo disso aí. Eu nunca criei barreiras para ele. Por incrível que pareça, hoje ele está fazendo faculdade de economia, mas foi uma escolha dele. Ele tinha passado por engenharia, por arquitetura, por geografia, e eu sempre apoiei ele naquilo que ele tinha.
Eu nunca, olha, meu filho, aqui vai ter emprego, aqui não vai ter. Você não tem. É muito comum a gente escutar aquela pergunta, né? Quando a gente pergunta para um cliente, o que você quer fazer no Canadá? Qualquer coisa que eu tenha trabalho. Qualquer coisa, você vai ter trabalho. Exatamente. Então, é exatamente isso aí. Pode escolher a sua área. Pode escolher. Vamos lá para aquilo que você tem paixão, que provavelmente você vai fazer melhor e assim seu crescimento é maior, né? Rafa, né, vamos convidar o pessoal aqui. Isso aqui que eu e a Rafa, né, nós estamos fazendo é uma pontinha de informação muito importante, é claro, né, sobre a área de economia, uma área que ajuda muitas pessoas a virem para o Canadá. Mas vai acontecer o Canadá Summit, né, é um evento que a 3RA está organizando em parceria com a Alexander College e diversos dos melhores instituições de ensino no Canadá, públicos e privados, para te ajudar a vir para o Canadá. A nossa querida Rafa vai estar no evento, fazer uma apresentação para você dos cursos do Alexander College, diversos cursos ligados à área de economia, fantásticos, que podem te ajudar muito a entrar no mercado de trabalho aqui no Canadá, né? Sim. E ela também vai estar lá presente para tirar as suas dúvidas, bater um papo com você, para que você possa organizar a sua vida para o Canadá de uma maneira assertiva e com o máximo de informações, que isso costuma gerar uma economia absurda, né, Rafa? Com certeza, com certeza. Eu lembro que a última vez a gente conversou sobre o Canada Summit e a gente falou, é uma economia de tempo e dinheiro, né? Não é só uma economia de dinheiro, porque o tempo que você precisa para se preparar para vir para o Canadá, o tempo de pesquisa, né? Vai estar tudo concentrado ali, todas as instituições de ensino do Canadá, os programas, informações que você vai, em 2 dias, né? Você vai ter informação que você demoraria meses, né, para conseguir. Então, A gente fez uma análise e a gente calcula que seria mais em torno de 1 ano de pesquisa, né? A eu ainda fui gente boa, falei meses, Chico, era 1 ano. Gente boa. E que você vai precisar, você vai ter nesse evento a presença das melhores instituições de ensino do Canadá e também acesso a uma biblioteca de vídeos que a 3RA produziu para você, para te ajudar nessa vinda para o Canadá, né? Então, dicas de visto, né? Dicas de relação à aposentadoria, como encontrar imóvel aqui para alugar no Canadá, compra de imóvel, né? Diversos profissionais de áreas as mais diversas possíveis, né? Dando dicas de como eles entraram no mercado de trabalho aqui no Canadá. Então, isso tudo é muito importante para a sua programação. Não perca, o evento é gratuito, é online, é só acessar 3ra.ca/summit. A nossa equipe vai colocar o link aqui em algum lugar. Acesse, participe. Esse, com certeza, será o grande divisor de águas aí no seu programa, na sua programação de vinda para o Canadá. E Rafa, pro pessoal, Chico, antes da gente ir embora, para o pessoal da área de economia, eu ia falar para ir lá assistir a minha palestra, porque a gente vai conversar um pouco também mais sobre o curso de economia, o curso focado em economia que a gente tem dentro do Alexander College, que é bem bacana, foca bem na economia global e economia do Canadá, sistema bancário, sistema monetário. Então, se você é da área de economia, tem interesse, vamos lá, vou fazer uma apresentaçãozinha, depois a gente vai ter um tempinho para conversar e eu posso dar mais detalhes sobre o que você vai estudar nesse programa da área de economia, opções de carreira. Então, vamos lá para o Canadá Summit, pessoal. Clica no link aí que o pessoal vai colocar e já faz a inscrição, já garante de uma vez. É isso aí, você não pode perder. A Rafaela falou tudo, né? Acesse 3ra.ca/summit e tanto eu quanto a nossa querida Rafaela esperamos no evento para te ajudar a vir para o Canadá com o máximo de informações e economia. Um abraço, Rafa, e até beijo, o Canadá Summit. Tchau, pessoal. Até o Canadá Summit.